Bom dia, oitavanos. Vamos tentar hoje por vídeo, tá? Então, dando continuidade, onde nós paramos na nossa live, né? Aqui no exercício 2, que eu pedi para vocês concluírem. Alguns já tentaram fazer, me mandaram as imagens, já fiz as correções necessárias. Quem ainda não mandou, não deixa acumular, hein, pessoal? Vocês vão ficar perdidos depois, hein? Então, a gente vai começar aqui, a multiplicação de polinômios. Considere o retângulo ABCD formado por dois outros retângulos. Quanto mede unidades o lado menor do retângulo ABCD? Então, do retângulo grande. O lado menor está aqui, anotado a medida dele. Mede 4. Qual é a expressão que representa a medida do lado maior? Então, o lado maior é aqui, é o x mais 1. Então, x mais 1. No item C, ele pede que escreva a expressão que indica a área dele, né? Então, para fazer cálculo de área de retângulo, a gente faz a multiplicação dos lados perpendiculares. Então, eu colocaria assim, ó, 4, que vai multiplicar o lado maior, x mais 1. No item D, escreva a expressão que indica a área do retângulo AEFD. Então, voltando aqui na imagem, retângulo AEFD é o retângulo laranja. Então, é a multiplicação desses dois lados, né? Ó, 4x. Então, vou colocar lá no item D, 4x. No item E, quanto mede a área do retângulo EBFC? Que, olhando na imagem, EBFC é esse retângulo azul, né? Multiplicação dos lados, esse lado mede 4, né? Que é igual a lados perpendiculares, lados paralelos são iguais, 4 vezes 1, 4. Então, aqui no item E, só colocar número 4. Agora, se o retângulo ABCD ele é formado pela união desses dois, qual é a expressão que representa a área dele, né? Então, eu tenho que juntar a área do laranja com a área do azul. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4x mais 4. Compare as expressões do item C com o item F. Então, eu vou colocar assim, ó, 4x mais 1, vou comparar, vou ver se são iguais. Não é a mesma coisa? Porque quando eu tenho essa expressão, eu preciso fazer propriedade distributiva. Então, vejo que são iguais, né? Então, vou escrever aqui que são iguais. Tá? Olha lá, no item H ele fala, né? Ó, se você aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação na expressão do item C, você obtém a expressão do item F? Sim. Né? Então, vou pegar aqui a expressão 4x mais 1, se eu aplicar essa propriedade distributiva, né? 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Aqui no item 2, ele diz assim, que aqui nós representamos a área do retângulo de duas formas. Uma, essa forma aqui do item C, pela multiplicação dos lados perpendiculares, e aqui pela soma das áreas individuais. Então, ele pede para a gente fazer isso nesses três itens aqui. Então, olhando esse. Se eu for fazer pela forma da multiplicação dos lados perpendiculares. Então, esse lado x, ele tem que multiplicar esse outro lado aqui, que é o x mais o 2. Então, x mais x, 2x, mais 2. Essa é uma forma, multiplicação dos lados perpendiculares. A outra forma é fazer as áreas individuais. Então, esse quadradinho roxo, x vezes x, x ao quadrado. O quadradinho laranja, também, x vezes x. E o quadradinho azul, esse lado é x, 2 vezes x, 2x. Então, eu fico x ao quadrado mais 1x ao quadrado, eu vou ter 2x ao quadrado. Mais o retângulo azul, 2x. Então, representei a área dessa figura de duas formas diferentes. Que é a mesma coisa, né? Que se a gente perceber a distributiva aqui,
vai dar 2x ao quadrado. E o x vezes o 2 vai dar o 2x. Vou fazer a mesma coisa no item B. O C eu deixo vocês fazerem sozinho, tá? Então, esse daqui, fazer igual esse primeiro item. Primeira multiplicação dos lados perpendiculares. Então, esse 2, que é o lado menor, vai multiplicar o 3 mais o A mais o A. Então, 3 mais 2x. 2x não, 2A. Essa é uma forma. A outra forma, as partes individuais. 2 vezes 3, 6. O amarelinho, aqui mede 2, vezes o A, 2A. O roxinho também 2A. Então, pela soma das partes, 6 mais 2A mais 2A, 4A. Lembrando que aqui a ordem dos termos não altera o resultado, tá? Nesse daqui, esse, então vocês vão fazer lado menor vezes o lado maior. E depois a soma das partes, tá? Item C, multiplicação dos lados perpendiculares. O M vezes esse lado. M mais 3M, 4M, mais 1. Então, essa é uma forma. As áreas individuais. O verdinho, M vezes M, M ao quadrado. 3M vezes M, 3M ao quadrado. E aqui M. Então, fica 4M ao quadrado mais M. Agora, o exercício 3, ele pede para a gente efetuar as multiplicações de um polinômio por um monômio. Monômio é quando a gente tem só letra, ou só número, ou os dois juntos, sem sinal de adição ou multiplicação. Então, esse é o monômio, aqui é considerado polinômio. Então, aqui, nesses itens, a gente aplicar a propriedade distributiva. Quem está aqui fora, multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. X vezes x. Então, vocês percebam que aqui a gente aplica a propriedade lá da potenciação. Bases iguais, mantém a base, soma expoente. X vezes 1, x. 2 vezes 2, 4. E o 2 vezes o 2x, mais 4x. Não pode juntar, porque não são termos semelhantes. Esse daqui, a ordem está inversa. Primeiro veio o parênteses, mas na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Quem está aqui fora, multiplica quem está lá dentro. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Tá? Vou fazer um que tem sinal negativo aqui. Esse, o E. Esse vezes esse. 5A vezes A. Número multiplica número, lembra? 5. As letras iguais, a gente soma os expoentes. Esse vezes esse. 5, ele é positivo, 12 é negativo. Uma multiplicação de sinais diferente, negativo. 5 vezes 12, 60. As letras iguais, que é o A, a gente soma expoente. A ao quadrado. A letra diferente, repete. Tá? Aonde tem a fração, que vocês têm medo de fração, de cima multiplica de cima, de baixo multiplica de baixo. Lembrando que a resposta à fração tem que ser na forma irredutível, tá? Então, esses aqui vocês dão continuidade. Quem tá lá fora multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Depois eu coloco a resposta para vocês. Exercício 4. Desenhe retângulos cujas áreas podem ser representadas pelas expressões. Então, a gente fez no exercício anterior, a gente tinha o desenho e a gente fez a área. Então, a gente entendeu que é um lado vezes o outro lado. Então, tem que fazer um retângulo onde um lado seja 2x e o outro lado seja x mais 3. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo e eu vou dividir esse retângulo em duas partes, tá? Onde eu posso representar que esse lado menor é o 2x, e o outro lado, aqui é x e aqui é 3. Então, representei o lado menor e o lado maior. Então, todos eles a gente vai fazer isso. Lado menor e o lado maior. Lado menor, lado maior. O retângulo pode ser assim, né? Ou, se preferir fazer ele na vertical, assim, tanto faz, tá? Então, assim, ou assim. Então, vou separar ele. Aqui, como o lado menor é M
e o outro vai ser duas partes, eu tenho que tentar entender que, ó, se esse lado eu chamo de M, para o primeiro pedaço C2M tem que ser aproximadamente, né, porque eu estou fazendo sem régua, vocês podem fazer com régua. Se eu deixei aqui 1 centímetro, eu tenho que deixar aqui 2 centímetros, tá? Para que aqui a parte de cima seja o dobro dessa metade, né? Porque 2M é o dobro de M. Ah, então, no meu desenho, eu tenho que ter essa proporção. Eu não posso falar que aqui é M e dividir aqui menor que esse espaço e falar que é 2M, tá? Então, tem esse cuidado. À medida que vocês deixarem para esse lado, o primeiro pedaço tem que ser o dobro, tá? Esse daqui, o lado menor é 2 e esse aqui é o lado maior. Então, vou deixar aqui. O lado menor mede 2. Esse outro lado, eu sei, o 2x eu não sei que tamanho que vai ser, porque eu não sei o valor do x. Então, eu ponho desse lado. O 2 tem que ser a mesma medida desse, ó, porque é lados iguais. Então, aqui eu faço um quadradinho e aqui um retângulo. Ficou de lados diferentes, mas não tem problema, né? Porque esse lado maior, ele é 2x mais 2 ou 2 mais 2x. A ordem ali não influencia, tá? Então, fazendo os desenhos através das expressões de área, é dessa forma que fica.